Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos, capítulo 5, exercício número 4. Vamos ao enunciado. O cotovelo da figura está preso por duas luvas elásticas para que não seja influenciado pelo resto da instalação. Sendo a área de sua seção 20 cm² e a vazão 20 litros por segundo, qual será a força causada pelo escoamento do fluido se a perda de carga é 1 metro? Rho igual a 1000 kg por metro cúbico. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular qual será a força causada pelo escoamento do fluido. Então, vamos utilizar aí a equação da quantidade de movimento. Então, temos aí que a equação de quantidade de movimento é dada Fs na forma vetorial igual a menos aí pressão 1 vezes área 1 vezes o vetor normal N1 mais pressão 2 vezes área 2 vezes vetor normal seção N2 mais a vazão mássica QM, que multiplica o vetor velocidade da seção 2 menos o vetor velocidade da seção 1, mais aí a força peso do fluido. Nessa condição aqui, temos que a instalação está no plano vertical. Vamos utilizar o referencial como sendo Z aí na vertical e X a horizontal. Então, para analisar aí a equação da quantidade de movimento, a gente utiliza aí uma equação para cada direção. Então, vamos avaliar a primeira direção, que seria aí no eixo X. Então, Fsx vai ser igual a menos, aí a gente tem a pressão na seção 1 vezes a área 1, aí vamos precisar verificar quem é o vetor normal 1. Então, a gente vem aqui ó, na seção, essa aqui é a seção 1, o vetor normal é saindo da seção. Então, aqui está o vetor normal N1, que nesse caso, considerando aí o referencial, né, seria menos aí na direção de Z, ou seja, menos K. Então, a componente em X vale 0. Não temos aí componente na direção aí horizontal. Aí temos mais a pressão na seção 2 vezes área 2 vezes o vetor normal N2, a componente X. Então, a gente tem aqui a seção 2, tá? O vetor normal é saindo da seção, então tá aí para frente o vetor normal N2, que vai ser aí na direção positiva de X mais I, tá? Ou seja, componente de X vai ser mais 1. Aí temos aí mais a vazão mássica, podemos escrever em função da vazão volumétrica, que é vazão volumétrica vezes densidade, vezes, aí vamos ter que analisar quem é a componente aí do vetor velocidade V2 e V1. A velocidade aí na seção 2, né, a gente tem aí nesse sentido, ou seja, em X apenas. Então, é o próprio velocidade V2 menos a velocidade em 1, a velocidade em 1 tá nesse sentido aqui, V1, né? Só tá na direção aí de Z, então na direção X ela é 0. E na direção X a gente não tem aí o peso G, e para a direção Z a gente vai considerar desprezível, tá? O peso do fluido, que seria o peso do fluido aqui nessa parte da tubulação. Então, para X não tem e para Z a gente vai considerar aí desprezível. Então, a gente tem aí, simplificando a equação, né, a força Fsx vai ser igual a esse termo aqui
vai zerar, menos vezes esse termo, então fica menos a pressão em 2 vezes a área em 2. Esse termo aqui também fica todo negativo, de menos a vazão volumétrica vezes a densidade vezes a velocidade em 2. Então, essa é a equação 1, equação aí para a componente X da força aí causada pelo fluido. Então, agora a gente vai ter aí a componente FSZ, tá? Que a gente vai ter como sendo menos, aí vai ser a pressão 1 vezes a área 1, quem é o vetor normal N1 em Z, né? É menos 1 aqui, ó, que é a componente para cá. Então, menos 1. Aí vamos ter mais pressão 2 vezes área 2, o vetor normal aí, N2 só está na direção de X, então a normal para Z é 0, né? Não tem o componente aí da normal em Z. Mais a vazão máxima, a gente escreveu em função da vazão volumétrica vezes a densidade. Aí temos a velocidade em 2, a velocidade em 2 só está na direção aí de X, então é 0. E a velocidade V1 está na direção aí de Z positivo, então menos V1. E o peso a gente desconsiderou. Então, FSZ, a componente da força aí na direção Z, vai ficar aqui menos com menos fica mais, então fica P1 vezes A1. Esse termo aqui zerou. Aqui vai ficar negativo, com negativo de fora fica positivo. Então, fica vazão volumétrica, densidade, vezes a velocidade V1. Então, temos aí a equação 2. Então, para encontrar as componentes aí das forças, a gente precisa de achar a pressão P2. A2 foi dado, né? A seção é igual tanto em 1 quanto em 2, que ele nos deu aí de 20 centímetros quadrados. A vazão ele deu, densidade ele deu. A gente precisa determinar, então, quem é V2. E para FZ, a gente precisa determinar aí quem é a pressão 1. A área 1 a gente tem, vazão tem, densidade tem. Preciso determinar V1. Então, a gente pode agora, para determinar as velocidades, primeiramente, como ele deu a vazão e deu a área, a gente aplica aí a equação da continuidade, né? Então, a gente tem que a vazão na seção 1 vai ser igual à vazão na seção 2, vazão volumétrica. O que é a vazão volumétrica? Velocidade 1 vezes área 1. Aí temos velocidade 2 vezes área 2. Como as áreas são iguais, a gente tem aí que velocidade 1 é igual à velocidade 2, que a gente pode considerar como uma velocidade única V. E essa velocidade V, a gente pode calcular como sendo a vazão dividido pela área. A vazão é de 20 litros por segundo e a área é de 20 centímetros quadrados. Aí a gente faz análise dimensional convertendo aí o litro para metro cúbico. Então a gente tem aí que 10 a terceira litros, ou seja, 1000 litros é 1 metro cúbico. E convertendo o centímetro quadrado para metro, a gente tem aí que 100 centímetros é 1 metro, só que aqui é ao quadrado, então fica 100 ao quadrado, centímetro ao quadrado, 1 quadrado, metro quadrado. Aí a gente tem análise dimensional, aí o litro vai cortar com 1 litro, aí metro quadrado simplifica com cubo, centímetro quadrado corta com centímetro quadrado. Aí aqui simplificando o 20 com 20, né, fica 1. Aí aqui o 100 ao quadrado dá 10 à quarta, 10 à quarta dividido por 10 à terceira dá 10. Então, a velocidade é 10 metros por segundo, tá? Que é igual aí em todo o trecho, porque tem a mesma seção. Então, temos aí tanto a velocidade V1 quanto a velocidade V2. E para encontrar as pressões P1 e P2, a gente aplica aí a equação de Bernoulli, que é a equação de energia por unidade de peso, tá? Que é a energia aí
de carga. Então, a gente coloca a energia na seção 1 tem que ser igual à energia na seção 2, mais aí a energia de perda de carga entre a seção 1 e a seção 2. A energia na seção 1, velocidade V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais cota Z1. A energia em 2, velocidade V2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre peso específico, mais Z2. Isso daí, mais a perda de carga de 1 para 2, né? Que ele disse aí que é de 1 metro. Então, a gente tem, simplificando, as velocidades a gente viu que são iguais. Então, esse termo simplifica com esse. Colocando o referencial, né? De Z aqui, onde seria o zero, a gente tem que Z1 é zero. Então, a gente consegue aí, como ele deu a pressão na seção 1, a gente tem, né? A gente não precisa calcular P1, foi dado, a gente precisa calcular P2. Então, a gente tem aí que P2 é igual, esse peso específico passa multiplicando todo mundo do outro lado. Esse termo está positivo aqui, então a gente mantém esse desse lado, que é P1 sobre o peso específico. Esse termo Z2 passa para o outro lado negativo, menos Z2, e a perda de carga também, de 1 para 2. Então, a gente pode calcular a pressão 2 como sendo o peso específico é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a densidade, que é de 1000 quilos por metro cúbico. Aí, a pressão 1 é de 200 kPa, 200 vezes 10 a terceira, aí Pascal, que é Newton por metro quadrado, dividido pelo peso específico, que vai ser aí 10 metro por segundo ao quadrado, vezes aí 1000 quilos por metro cúbico. Aí temos menos Z2, Z2 vai ser de 1 metro, e temos menos a perda de carga, que também é de 1 metro. Então, vamos poder calcular a pressão 2 como sendo igual. Aqui, simplificando, esse 10 a terceira com 1000. Aí, aqui o 200 com o 10 fica 20 aqui. Aí, temos aí 20 menos 2. Então, aqui dentro temos 18. Aí, fica na unidade de metro, tá? Análise dimensional, que é o metro segundo ao quadrado vezes quilo. Corta com newton. E aí, esse metro cúbico aqui, e simplifica com metro quadrado, sobra só metro nesse termo, nesse e nesse. Então, temos 18 ali, aqui fica 10 vezes 1000, fica 10.000, que é 10 a quarta. Então, temos que a pressão fica 18 vezes 10 a quarta, na unidade aí de newton, né? Que é força, aqui ó, metro por segundo ao quadrado vezes quilo. Aí o metro daqui corta com cubo, fica ao quadrado, newton por metro quadrado, que é a unidade de Pascal. Agora que temos aí a pressão em 2, temos a pressão em 1 e as duas velocidades, a gente pode calcular as componentes da força. Fsx vai ser menos a pressão em 2, que é o 18 vezes 10 a quarta, em newton por metro quadrado, vezes a área 2. A área 2 é de 20 centímetro quadrado, né? A gente converteu para metro, ou seja, para converter para metro é vezes 10 a menos 4, que é o 100 ao quadrado, a conversão para metro quadrado. E a gente tem aí menos a vazão, que é de 20 litros, convertendo para metro cúbico fica 20 vezes o 10 a menos 3, tá? Aí, para ficar em metro cúbico por segundo, vezes a densidade, que é de 1000 quilos por metro cúbico, vezes a velocidade em 2, que é de 10 metros por segundo. Então, vamos ter aí análise dimensional, né? Aqui a gente tem segundo vezes segundo aqui, dá segundo ao quadrado, metro da aceleração, tá?
Aí a gente vai ter aqui o quilo juntando da newton, tá? Aí o metro cúbico corta com o metro cúbico. Aqui o metro quadrado corta com o metro quadrado, a gente fica com a unidade aí de newton, tá? Aí a gente tem aqui esse 10 a quarta simplifica com esse 10 a menos 4. Aqui vai ficar menos 18 vezes 20. A gente vai ter aqui menos 360 newton. Aí aqui esse 10 a menos 3 simplifica com 1000, tá? E a gente vai ter aqui o 20 vezes o 10. Então a gente vai ter aí, como aqui tá o sinal de menos, a gente vai ter ali o menos 200 newton, tá? Então a gente vai ter aí que a força Fs vai ser menos 360 com menos 200. Então a gente tem aí menos 560 newton a componente Fsx. E a componente Fsz vai ser dada pela pressão 1, que é 200 kPa, ou seja, 200 vezes 10 a terceira. Pascal é newton por metro quadrado, trocando aqui a unidade de Pascal, vezes a área 1, que a gente tem aí, que é 20 vezes 10 a menos 4, para ficar aí em metro quadrado. E temos mais a vazão, que é 20, aí vezes 10 a menos 3, que estava em litro, para ficar em metro cúbico por segundo, vezes ρ, que é 1000 quilos aí por metro cúbico, tá? Vezes a velocidade V1, que é de 10 metros por segundo, tá? Aí, então, temos aí a análise dimensional, a mesma condição, né? Ó, segundo vezes segundo e o metro da aceleração, com 1 quilo fica newton. Aí, metro cúbico corta com metro cúbico. Aqui, metro quadrado corta com metro quadrado. Aí, a gente tem a simplificação aqui, o 10 a terceira simplifica com 10 a menos 4, que fica 10 a menos 1. Aí a gente tem aqui 10 a menos 1 vezes o 20, simplifica, fica 2. 2 vezes 200, aqui a gente vai ter 400 newton. Aqui o 10 a menos 3 simplifica com 1000. A gente vai ter aqui o 20 vezes 10, ou seja, mais 200 newton, né? O sinal de mais daqui. Então, a gente tem aí que Fsz é o valor de 600 newton. Então, a gente tem aí que as componentes, né, aplicando sobre aqui, vou fazer a representação aqui, a gente teria uma componente aqui e uma componente aqui, que seria o Fsz, e aqui o Fsx, tá? E a gente vai ter aí a resultante, que vai ser Fs. Para achar essa resultante, a gente faz aí que Fs é igual, né, o módulo a raiz quadrada das componentes ao quadrado, que é o menos 560 newton ao quadrado mais os 600 newton ao quadrado. Então, calculando aí, a gente vai ter 560 quadrado mais 600 ao quadrado, raiz quadrada da resposta, a gente tem o valor aí de 821 newton, é a força Fs. Se a gente quiser achar aí a direção, né, que ela tá, esse ângulo θ, a gente pode achar como sendo o arc tangente da componente aí oposta, que é o Fsz, que é de 600 newton, dividido pela componente aqui, né, adjacente, que a gente tem aí, que é o menos 560. Então, a gente tem aí, fazendo 600 dividido por menos 560, aí arc tangente da resposta, a gente tem um ângulo aí de menos
46, aqui pode arredondar, menos 47 graus, tá? Menos porque esse ângulo é dado em relação ao eixo positivo de x, ó. Então, a gente tem aqui a força Fs, esse ângulo de menos 47 seria esse ângulo aqui, né? Que dá o ângulo de 47 graus aqui, dando essa direção. Em relação ao eixo positivo de x, que é onde está a referência do zero para o ângulo, a gente teria aí o menos 47 mais o 180, teríamos aqui um ângulo de 133 graus, né? Dando a direção aqui em relação à horizontal, 133 graus, ou aqui como sendo 47 graus. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!